sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos envolvidos nestas harmonias, na paz, no amor de Jesus que une nossos corações, nossos pensamentos. Obrigado por estarmos nos lares com vocês, com suas famílias. Para os trabalhos dessa noite, então, nós temos a companhia da Lide, da Ju Zangirolami, da Jana, do Sandro e da Bruna na técnica. E começando pela Lide, a Lide pode deixar então o seu boa noite, Lide. Olá a todos, é com uma alegria que a gente está de novo aqui nessa quinta para dar continuidade ao nosso estudo
É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que todos possam estar acompanhando, assim como a gente está aqui, serenos e felizes. Boa noite. Ju. Olá, boa noite a todos, colegas da Casa Espírita, boa noite a todos que nos acompanham. É muito bom estar aqui em mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, que possamos tirar bom proveito desses momentos de reflexão. Sandro. Boa noite, queridos colegas. Que bom, mais uma vez, podermos estar juntos para divulgar essa doutrina do Cristo, essa doutrina de amor. E boa noite aos que nos ouvem. Lembrando a todos que, assim como o amor, o conhecimento, dividi-los é a melhor maneira que temos de multiplicá-los. Então, que nós possamos multiplicar esse conhecimento, esse amor que Jesus deixou impregnado nas suas lições. E tenhamos um bom trabalho. Jana. Boa noite a todos, boa noite aos colegas da casa, a todos os amigos virtuais que estão conosco aqui mais uma vez. E como os colegas já disseram, que possamos ter uma noite proveitosa de estudo, conhecimento, sabedoria em cima daquilo que aprendemos também, né? Obrigada, meus queridos. Então, dando sequência ao nosso trabalho, ao nosso estudo, nós vamos dar sequência ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai. E do item 8 em diante, nesse capítulo, nós encontramos as instruções dos Espíritos, que são um apanhado de informações que vêm somar-se às orientações de Kardec e, assim, juntas, formarem um conjunto de informações que nos auxiliam, nos ajudam na qualificação, mesmo que numa qualificação relativa dos mundos inferiores e dos mundos superiores, nos dão as características desses mundos. E nós sabemos que a Terra, já falamos na quinta-feira passada, que a Terra, ela é um mundo de provas e expiações. Sandro, quais são as principais características de um mundo de provas e expiações? Antes de falar desse assunto, eu gostaria de chamar a atenção que nessa parte da instrução dos espíritos, desse capítulo, são 4 títulos, e desses 4, 3 são assinados por Santo Agostinho. Santo Agostinho, que foi um ícone dentro da igreja, né, dentro da igreja romana, e que em outras situações que nós já falamos dele como um espírito que na erraticidade percebeu as grandes verdades e teve a humildade de continuar trabalhando em cima de fundamentos que talvez contrariassem aquilo que ele defendia enquanto estava vivo, preso aos dogmas e a tudo mais. Então, que baita referência a Santo Agostinho, né? Com a atitude de humildade, identificando pela verdade do Cristo um equívoco, talvez, em alguns dos seus trabalhos, e sendo um dos grandes colaboradores da formatação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, voltando à questão, então, as características desse mundo de provas e expiações, que é onde está a Terra, é uma situação transitória, intermediária, porque nós fomos criados nos mundos primitivos e chegaremos lá nos mundos divinos, né? E aí tem 5 categorias de mundos. Então, o primeiro, que é onde nós somos todos primitivos, todos instintos, é o início da caminhada. E aquele onde nós não estaremos mais materializados, que seremos todos virtudes, é o outro extremo puro, vamos dizer assim, que não é contaminado de outras características. Todos esses outros no processo é um processo de sair de um mundo para chegar ao outro. Então, nós vamos perdendo características de uns
e adquirindo características de outros. O caso da Terra, nós estamos na segunda categoria dos mundos, provas e expiações. Não somos mais primitivos, porque já não somos tão ignorantes, né? Já existem traços de uma inteligência muito grande entre espíritos desse orbe, o que caracteriza, então, não sermos mais primitivos, mas ainda trazemos muitos vícios de virtude, que é o que ainda nos deixa um pezinho lá no primitivo. Então, o mundo de provas e expiações é quando nós vamos começar a adquirir virtudes, né, para sair do primitivismo. Né? Então, ainda é um mundo onde a estrada é pedregosa, onde ainda nós precisamos da dor, nós precisamos da prova, da expiação, como o próprio nome diz, justamente para nós irmos nos depurando desses vícios e dessa ignorância, porque, muito bem dito pela Juliane Zangirolami, num outro encontro, ela disse que o mal é resultado da ignorância. Então, o nosso caminho é o quê? É justamente acolhermos conhecimento, evolução, primeiro intelectual, que é o que leva a tudo, depois a moral, para que diminuamos a nossa ignorância, para que então exerçamos mais o bem do que o mal. E nesse mundo de provas e expiações, nós estamos trabalhando para que a balança se iguale, né? Onde ainda o mal prepondera. O mal ainda prepondera, mas o nosso trabalho para ir para a regeneração, que é a nossa próxima fase, que inclusive a Terra está próximo desse período, é justamente elevar o nível de bem nessa balança. É que daí no próximo mundo regenerador, então o bem e o mal já estarão em equidade. Obrigado, Sandro. Lide, depois de tão bem o Sandro nos explicar sobre o mundo de provas e expiações, a forma do corpo humano, ela é sempre a mesma em qualquer uma das categorias dos mundos habitados? A forma corporal, Ju, ela continua humana, porém embelezada. E talvez uma beleza que a gente ainda não compreenda, não tenha noção, magnitude dessa beleza. Ela é aperfeiçoada e, principalmente, ela é purificada. Como não está sujeito à materialidade terrestre, esse corpo não está sujeito às necessidades, nem às doenças, nem à própria deteriorização da matéria, né, que a gente vai envelhecendo. Os sentidos, eles são todos mais delicados e a leveza do corpo é muito suave, então a locomoção ser muito mais rápida do que nós que precisamos nos arrastar caminhando. Então, a locomoção, eles podem ser gravitacionar de um lado para o outro muito mais rapidamente que nós. Os homens, eles acabam conservando, segundo a sua vontade, traços de antigas vidas. Então, eles podem aparecer para seus amigos, familiares, de acordo com uma preferência que eles tivessem. Obrigado, Lide. Mas sempre mantendo, então, a forma do corpo humano, Isso. Né? Jana, e dando uma complementada nisso que a Lide nos trouxe, o que acontece aos espíritos mais adiantados em se falando de corpo? Complementando, né, o que a Lide disse, que são espíritos que possuem uma forma física extremamente diferente da nossa, né? São mais fisicamente mais embelezados, espiritualmente, inclusive, que tudo como a Lide disse ali, da questão das características sensoriais, né, de como se expressar fisicamente, de como se comunicam, né, que por um simples pensamento eles conseguem a comunicação, e a questão do desenvolvimento deles chega a ser tão rápido que não necessitam, muitas vezes, passar pela infância, como nós passamos, né?
ou até mesmo nem passem, né, por essa experiência, tendo como consequência encarnações, né, passadas, que são vidas que tiveram, né, inclusive possuem uma vida mais longa, né, dura, você falando de tempo terrestre, né, é bem mais longa, que eles têm, então, é um adiantamento, e, sem sombra de dúvida, né, a morte para eles não representa o que representa para nós, né, com sofrimento. Para eles é uma transformação, né, como a Lide falou, não há a decomposição, e simplesmente uma passagem. Então, mais ou menos é isso que a Lide falou. Dá para a gente notar por isso aí que a longevidade, vamos supor, da vida, se a gente pode dizer assim, a gente sabe que o espírito é eterno, mas para o entendimento da longevidade, nota-se pela explicação da Jana, que quanto mais desmaterializados nós somos, mais amplitude dessa vida nós teremos. Então, quando nós éramos primitivos, a nossa vida era mais curta ainda, a vida na encarnação atual. E isso vai se expandindo até o ponto lá dos mundos felizes, onde nós não precisaremos mais reencarnar. Então, nós teremos a vida plena, ou a vida eterna, que se fala em outras religiões, né? Então, esse nível evolutivo vai estendendo a nossa capacidade. E a capacidade de entender o deslocamento pelo pensamento, eu acho que fica muito fácil de entender, porque nós falávamos no domingo, aqui no estudo, que hoje, o nível de materialidade que nós temos dificuldade de fixar o pensamento. Quando nós vamos fixar o pensamento em alguma coisa, tudo vai tomando conta daquele pensamento, e normalmente coisas materiais do nosso dia a dia. Então, vejamos lá, vamos fazer um exercício. Mesmo que nós estivéssemos nesses mundos hoje, com as características que nós temos hoje, de tanta materialidade, nós não conseguiríamos esse benefício de deslocar pelo pensamento, porque o nosso pensamento também não é focado. Nós temos o nosso pensamento desvirtuado por toda essa materialidade que nós trazemos na nossa vida, né? Obrigado, realmente é assim que acontece. Ju, como são as relações entre os espíritos nos mundos felizes? Bem diferente das relações que a gente vê nesse mundo de provas e expiações que a gente habita, né? Onde o mal precisa existir para que a gente compreenda, desenvolva, entenda, sinta o bem. Nos mundos superiores, o mal não existe, nem se sabe o que é, na verdade, porque os seres possuem sentimentos elevados, né? E todos esses sentimentos governam o íntimo de cada um, de cada habitante. E a consequência disso é que a relação que existe entre eles é de extrema harmonia. A fraternidade, o amor é o que mantém a união de todos, porque todos eles buscam se auxiliar, se ajudar, sem aqueles sentimentos de orgulho, de interesse, de vaidade que temos aqui. Porque o objetivo de todos é o mesmo, de chegar à categoria de espíritos puros, como o nosso objetivo também é de se melhorar, mas eles estando nesses mundos superiores, o objetivo deles é o mesmo, e então por isso todos se auxiliam, estudam, desempenham a boa vontade e buscam fazer todas as ações no bem, sendo que ninguém, para isso, busque se elevar acima de alguém. Todos procuram se auxiliar em busca desse aperfeiçoamento moral, né? Então, são espíritos depurados que não sofrem nenhuma interferência ou influência de sentimentos inferiores. Obrigado, Ju. E lembrando que quando nós falamos, né, de espíritos em mundos felizes, eles tiveram uma caminhada assim como a nossa. Eles começaram no mundo primitivo, depois passaram a provas e expiações, o mundo regenerador,
né? E assim por diante. Então, não foi sem nenhum esforço que eles já alcançaram esses mundos felizes. Então, foi pelas escolhas que foram fazendo, pelo trabalho de edificação intelectual, moral, né, e espiritual. Isso é o uso do livre-arbítrio, mas sempre, digamos assim, buscando bem utilizar, então, através do seu esforço íntimo, esforço próprio na busca do conhecimento, do aprendizado e da colocação em prática. É uma busca que todos nós estamos, né? Já no item 11 desse mesmo capítulo, consta uma mensagem dos espíritos superiores que diz: no vosso mundo precisais do mal para sentires o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Sandro, qual sentido essas palavras podem nos trazer? Bom, nós falamos até agora aqui, né, dos mundos primitivos, provas e expiações, e a Ju falou dos mundos felizes, a maneira como todos contribuem uns pelos outros lá nos mundos felizes, né, que é o caminho bem adiante de onde nós estamos. Nós estamos nas provas e expiações, onde ainda o mal prepondera o bem, né? Então, na verdade, esse antagonismo de ideias, bem e mal, luz, noite, doença e saúde, na verdade é uma forma muito didática de ensinar as coisas. Então, nós precisamos disso pela didática que isso nos traz. Por quê? Porque nós conhecemos muito dos vícios e muito pouco das virtudes. Então, qual uma maneira de você ensinar alguém? É com o maior nível de conhecimento que ele tenha sobre aquilo. Nós temos muito mais conhecimento do mal do que do bem. Então, você quer apresentar o bem, apresenta como a antítese do mal. Certo? Por exemplo, lá nos mundos felizes, como a Ju falou, eles não precisam mais da antítese, porque todos já conhecem o bem. Então, para eles, as claridades são enormes, né? As virtudes são enormes, não há mais por que se falar dos vícios, né? Então, muitas vezes a gente ensina uma criança o que ela não deve fazer. Às vezes é mais fácil você ensinar ela o que ela não deve fazer do que o que ela deve fazer, né? E normalmente, quando a gente apresenta o que não deve fazer, já vem uma puniçãozinha atrás, né? Você não deve fazer isso porque, senão, consequências. Isso é sinal de quê? De um espírito que ainda não tem as virtudes para entender o que você deve fazer, né? Então, é esse nível de maldade que ainda nós trazemos no nosso mundo que faz esse tipo de antítese ser tão interessante para que a gente entenda, né? E nós não temos ainda a capacidade de entender o que é o essencialmente bom e o essencialmente belo. Nós falávamos aqui no domingo também que a espiritualidade já nos falou da música, né? Que a música que nós ouvimos, por maior que seja a melodia, pelo maior bem que ela nos faça, ela ainda é muito menor do que a música celeste. Mesmo que ela tenha sido inspiração de um grande espírito, para essa música chegar lá da espiritualidade, onde ela foi criada, até os nossos ouvidos, nessas decodificações, elas vão perdendo parte da beleza por causa da brutalidade dos nossos sentidos. E da mesma coisa o belo. Acho que hoje nós não teríamos nem condição de saber o que é o belo que a espiritualidade nos diz que tem nos planos maiores. O que é o belo? Hoje não existe ainda uma unanimidade do que é o belo. O que é belo para mim não é belo para ti, não é belo para o outro. Então, a tendência com o tempo é nós nos afinizarmos em sentimentos, em vibrações, e nós enxergarmos mais da mesma maneira as coisas, com menos distância entre o que é bom, entre o que é mal e entre o que é belo. Então, é esse caminho que nós vamos percorrer e que, com certeza, eu imagino, né, que é isso que eu acolho desse ensinamento dos espíritos,
é que o que está reservado para nós aí para frente é coisa boa demais, né? É tão boa que nós não temos nem capacidade de perceber. Mas então que nós possamos agora, pela teoria das antíteses, né, bem, mal, escuro, claro, que isso possa ser um bom professor para nós, né, para que nós possamos entender que a presença de um é necessariamente a ausência de outro. Obrigado, Sandro. Jana, o que diferencia a Terra, um mundo de provas e expiações, de um mundo primitivo? Qual os passos que a gente já deu, Jana? Bom, num primeiro momento, acho que é interessante trazer a questão dos mundos primitivos, no sentido que nós vemos, de repente, como uma forma, muitas vezes, pejorativa, né? Que não é essa a característica, porque todos os espíritos, conforme o seu grau de evolução, estão presentes em mundos que fecham com as necessidades deles, né? Então, a necessidade desse mundo primitivo, com toda a deficiência que possuem pela necessidade de passar por esse estágio, é uma condição a que nós já passamos, né? Bom, seguindo então em relação à questão levantada pela Ju, e a fim de caracterizar os mundos inferiores, temos que são espíritos que predominam a força bruta, né? São mais rudimentares, beirando a forma humana, né? Ressaltando que todos os mundos estão com a forma humana, predominando mais os instintos, né? A sobrevivência, a reprodução, a necessidade do alimento, né? Não havia sentimentos de respeito muito nessa época pela qual já passamos, né? Pelos mundos inferiores. E no decorrer dessas encarnações, aprendizados, né? Que colhemos também o raciocínio que nos traz uma melhora moral e espiritual, né, que caminhando junto com a ciência, há uma grande progressão na humanidade. E nesse momento, então, que vemos que nós saímos de uma fase de mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, que é onde estamos, né, pois já possuímos uma certa evolução moral, para seguirmos, né, diante do nosso livre-arbítrio, chegarmos a objetivos que nos levem a uma perfeição, que é o nosso objetivo final, né? Isso passo a passo. O livre-arbítrio, né, como já foi falado, acho que pela Ju, é um momento muito importante e que nós temos consciências, então, nesse momento em que nos encontramos de provas e expiações, onde o nosso livre-arbítrio faz parte, é fundamental dentro desse estágio, né? Sendo que é assim que vamos progredir nas nossas reencarnações, as escolhas pelas quais fazemos. Então, pela possibilidade que das encarnações de cada um, né? Nossa programação reencarnatória, escolhemos, às vezes, dores, dificuldades necessárias, né, para suportarmos e corrigir erros que passamos em vidas anteriores, a fim de dar continuidade ao nosso caminho, né? São desafios, são expiações, provas, tudo num raciocínio evolutivo, né? Necessitando, assim, essa expiação, provações, para subirmos evoluindo pouco a pouco, né? E, como o Sandro falou, é interessante a necessidade dessa dualidade, digamos assim, para que nós sabermos o que é o bom, nós temos que saber o que é o ruim, sabermos o que é o claro, temos que saber o que é o escuro, e assim vai indo, né? Então, para que superemos, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós temos que ter
todo um caminho colhendo frutos, né, e plantando sempre, indo pelo caminho correto, né, buscando sempre a nossa evolução. Lembrando, Ju, que na verdade o que mais caracteriza essa evolução dos mundos são as relações. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente entender. As nossas relações. Nós somos colaboradores de Deus nessa evolução, naquela relação conosco, né, no nosso conhecimento, mas principalmente também na nossa relação com o outro. Então, é onde nós somos os colaboradores, como nós trabalhamos pela obra de Deus. Né? E no mundo primitivo, por exemplo, não existia essa colaboração. Eram relações egoístas. Inclusive, até a vinda de Jesus na Terra, não se tinha o hábito de acolher pessoas em instituições, em albergues, em as casas do caminho que foram idealizadas pelos apóstolos, foram as que primeiras começaram a fazer o processo de assistencialismo. Né? Então, isso caracteriza a evolução dos mundos, além do crescimento intelectual, esse envolvimento com a vida do outro. Né? E é isso que vai se aprimorando lá quando saímos do mundo primitivo e estamos caminhando nesse processo. E haja visto que hoje são várias instituições no mundo que cuidam da vida daqueles que não podem, né? Que cuidam daqueles que não têm. Né? Inclusive, até uma das leis morais é que quando alguém não tem condições da subsistência, a sociedade tem a obrigação de cuidar dele. É uma lei moral isso. Então, isso caracteriza essa evolução, principalmente nas relações, né? Com certeza. E quando tu trouxe, né, Sandro, ali de Jesus, que foi depois de Jesus que se estabeleceu esse auxílio, porque a literatura nos traz que antes de Jesus tinha o Vale dos Leprosos, né? Qualquer um que tivesse uma doença, ele era deixado lá pelos familiares, né, por quem fosse, e entregue à própria sorte, né? Então, ninguém cuidava de ninguém. Então, não tinha colaboração, bem como tu disse. Daí, depois, Jesus veio nos trazer, né, resumir os mandamentos, né, em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas um olhar a esse próximo, né, com um olhar de cuidar, de assistir ele, né. Lide, e todos os espíritos que encarnam aqui na Terra, um mundo de provas e expiações, todos têm algo a expiar? Nem todos, Ju. E, por exemplo, os selvagens, que são aqueles espíritos que ainda estão na infância da sua evolução. Eles estão aqui em educação. E o contato deles com espíritos mais evoluídos, mais avançados, faz eles se desenvolverem. Outro exemplo é os semicivilizados, as raças indígenas, e que eles estão em progresso, pouco a pouco evoluindo e se aperfeiçoando intelectualmente. Aqueles que estão em expiação, o Evangelho nos traz que a gente poderia chamar eles de estrangeiros, porque são espíritos que já viveram em outros mundos e de lá foram excluídos em razão da sua insistência no mal. E porque às vezes acabam perturbando a evolução desse mundo. A Terra, ela fornece um dos tipos de mundo expiatórios cujas variedades elas são infinitas. E ela tem uma característica que a gente tem que frisar, que é a questão da Terra ser um exílio para aqueles espíritos que não estão cumprindo as leis divinas, né? São espíritos, né, que são convidados a habitar um mundo ainda um pouco inferior, né? Então, como nós também estamos passando, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo regenerador, então aqueles que não conseguirem acompanhar essa evolução também serão convidados a vir a encarnar num outro mundo. O que aconteceu com os que hoje são em expiação pode ser que aconteça com nós,
se permanecemos na insistência do mal, né? Obrigado, Lide. Ju, só lembrando Oi. que parte do mal que nós vivemos, ou a grande parte do mal que nós vivemos, são também provas. Que a diferença das provas para as expiações é que as expiações é quando você está recalcitrado no mal, você não tem os olhos de ver que existe uma possibilidade de sair dessa treva do mal, e então é te colocado uma condição de dor arbitrária. Essa é a expiação. E tem a condição da prova, que é quando você percebeu que você está impregnado do mal e que existem ferramentas importantes para você viver que vão te auxiliar na recondução desse mal. E aí, então, você escolhe passar por algumas dores, e essas são as provas. E esse nosso mundo está misturado desse povo todo, dos que estão aqui em prova, que já acordaram, e os que estão em expiação. Só que como nós estamos num processo de transição planetária, esses que vieram em expiação e ainda continuam recalcitrados, é quase certo que não reencarnarão na Terra. Porque a Terra está subindo. Quem não subir junto com ela vai ficar para outro lugar. Obrigada, Sandro. Ju, os mundos regeneradores, então, nós podemos dizer que eles são mundos intermediários, entre mundos de provas e expiações e mundos felizes. É possível, Ju, num mundo regenerador, encontrar ali a felicidade perfeita, absoluta? No Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que ainda não existe felicidade perfeita, mas sim a aurora da felicidade. Ou seja, o início, o alvorecer da felicidade perfeita. Que, na verdade, ela tem relação com a evolução moral de cada habitante, de cada um. Então, os habitantes dos mundos regenerados, eles se encontram mais depurados, mas ainda assim sujeitos às provas, mas não mais às expiações, como o Sandro explicou bem antes. Terão as situações em que, como se fosse, a prova é como se fosse um teste para ver o que o aprendizado de antes está sendo feito, o que está sendo feito daquele aprendizado, como será utilizado, né? E a alma, ela se encontra nesse período aí, em um período um pouco mais calmo do que o anterior, mas sempre seguindo no processo de depuração, cumprindo as leis de Deus, porque todos têm o conhecimento de Deus e da sua grandiosidade. E no livro dos Espíritos, na questão 967, diz o seguinte sobre a felicidade: a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Sabem que deles depende consegui-la e para a conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofreram os maus. Obrigada, Ju. Sandro, sendo o progresso uma das leis da natureza, nós estamos todos sujeitos a ele? Antes eu quero terminar a colocação da Ju com uma frase que eu li na Cotidiano e Felicidade, do Luiz Roberto Scholl, que ele, na verdade, ele parafraseou, eu acho, mas ele diz assim, que a felicidade, ela não pode ser um porto de chegada. A felicidade tem que ser o caminho. Certo? Então não é onde eu quero chegar, eu tenho que ser feliz onde eu estou. Né? Existe uma outra frase muito bonita, que foi tema de palestra na nossa casa, que diz assim: floresça onde Deus te colocar. Então a felicidade é isso aí, a felicidade é nós viver aquela possível para cada mundo que nós estamos. A Ju colocou muito bem, que ela é proporcional ao nível evolutivo de cada um. Mas nós, dentro do nosso nível evolutivo, podemos ter a felicidade
possível para aquele nível. Então, que nós possamos fazer do caminho a felicidade e não só do objetivo. Né? Mas vamos progredir. Tu quer falar, Ju? Não, até porque eu acho que a gente tem uma concepção muito ainda pequena do que é felicidade realmente, né? Porque a gente ainda tem os nossos desvios. Então, a partir do momento que a gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo um pouco mais e assim vai se descobrindo que aquilo que a gente pensava que fosse felicidade, quem sabe não era realmente. Mas a gente tem a possibilidade, sim, de no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, fazer a nossa felicidade, valorizando as coisas boas, né? Sabendo o que valorizar. E o maior desafio para chegar a essa conclusão é a descoberta do necessário. Quando nós tivermos propriedade em identificar o necessário, a nossa felicidade possível vai ser muito mais tangível, eu acho. Em relação ao progresso, então, nós vamos progredir de qualquer maneira, porque o progresso, como toda lei natural, vem pela força das coisas. Nós poderíamos progredir mesmo não fazendo nada, porque aí, então, a divindade, pela lei de destruição, faria com que todo o processo se destruísse para se refazer mais evoluído. Então, veja bem, até não fazendo nada, nós estamos passíveis da lei de progresso. Porque a lei de destruição, o que é? É justamente isso. Quando Deus deu a condição de que nós evoluíssemos e nós ficamos aqui parados, sem fazer nada, ele bota a lei de destruição nos flagelos destruidores, nas desencarnes coletivos, nas tragédias naturais, para que o globo evolua. Tipo assim, se mexa o pessoal, sabe? Vocês têm o livre-arbítrio, vamos trabalhar. E é importante a gente entender que não somos só nós que evoluímos. Tudo evolui. A planta, o meio vegetal evolui, o meio mineral evolui, tudo evolui na mesma proporção. Né? Mas o problema é quando nós queremos enxergar a evolução pelo nosso tempo de vida. Aí é muito curto. Ou ainda, quando nós queremos enxergar a evolução pelo planeta Terra. O planeta Terra é um grãozinho de areia na montanha. Então, se nós não olharmos de forma mais abrangente, pode parecer que não estejamos progredindo. Mas nós estamos progredindo porque é uma lei natural. Né? E vai nos levar lá do mundo primitivo que nós saímos aos mundos felizes. Mas importante é essa percepção, que a Terra é muito pequena diante de tudo isso. E se nós temos dificuldade de ver o progresso na nossa vida, né, que é a mais difícil, aí essa mesma dificuldade nós temos de ver no planeta, que seria um pouco mais fácil, né? No universo é quase impossível que nós tenhamos essa percepção. Por isso que parece-nos que as coisas não estão andando. E é um grande equívoco isso, porque as coisas necessariamente estão andando. Muito mais intelectualmente do que moral. Mas essa é uma condição necessária, que o intelectual venha na frente, aumente o nível de conhecimento, diminua o nível de ignorância, e aí então a moral entra triunfante, né, no palco, preparado já pela inteligência. Então, que foi quando nos tirou a ignorância, abriu os nossos olhos, né, e nós não precisaremos mais usar das antíteses, então, né, bem, mal, luz, sombra, dor, alegria e coisas assim. Então, seguimos em frente. Estamos evoluindo, pessoal. Graças a Deus. Não, graças a nós. A Deus que nos deu o livre-arbítrio para poder fazer as escolhas. Realmente, obrigado, Sandro. E sigamos em frente e tem, assim, assim, às vezes, no desanimar, assim, né? Mas quem disse que ia ser fácil, né? Jesus, alguma das suas pregações, ele disse que ia ser fácil? Não, né? Ele nos deu, como a quinta passada ali disse, nos deu o mapinha ali, né? Nos mostrou o rumo e disse, né? Caminho é por aqui, mas tudo chegará a seu tempo, tudo o progresso, esse progresso que nos envolve, nos fará progredir, se não pelas nossas próprias pernas, a gente leva uns empurrão de vez em quando, né? Então, agradecidos, meus queridos,
pela participação de todos, do Sandro, da Lide, da Ju, da Jana, da Bruna, para que esse nosso trabalho se desenvolvesse. Agradecidos a todos os irmãos que nos ouvem, nos assistem, todas as quintas-feiras, pedindo que nesse mês de setembro, como nós já falamos, que é um mês dedicado à valorização da vida, que possamos olhar para nós, olhar para a nossa existência, para a nossa vivência familiar e tentar buscar meios para fazê-lo melhor, para buscarmos ferramentas para vermos que a felicidade, mesmo que relativa, ela pode ser construída no dia a dia entre os nossos. Então, já nos encaminhando para o final do nosso estudo, da nossa roda de conversa, eu pediria que os irmãos deixassem o seu boa noite. Começando pela Ju. Eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade, desejar que possamos sentir a felicidade na gratidão por essa encarnação, na gratidão por todas as coisas que temos, pela água. Lembrei de uma fala do Mano no estudo de domingo, pelo banho quentinho que podemos tomar. Enfim, eu acho que basta a gente ver com olhos de ver mesmo, que temos sim muitos motivos para agradecer, para ser feliz, e que possamos nos encontrar aqui na próxima quinta-feira em mais um momento de muito estudo, de muito aprendizado. Um abraço afetuoso a todos. Lide. Boa noite, colegas queridos. Boa noite, pessoal que está nos ouvindo, que ficou com nós aqui acompanhando o estudo. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais e estar estudando. Que a gente tenha uma semana abençoada e todos aqui de novo na próxima quinta. Um abraço. Jana. Bom, então, mais uma noite, né, onde conseguimos entender, absorver tudo o que nos rodeia, tudo aquilo que está em nós, e é maravilhoso como o Espiritismo nos traz tudo isso, né? São barreiras que vão se abrindo, o conhecimento que nós vamos absorvendo e ver o sentido que tudo faz na nossa vida, né? Assim como dentro de nós, como ao nosso redor. Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Sandro. Bom, gratidão, né? É o que a gente sempre diz, é o que a gente sempre sente, pela companhia de vocês, as colegas, né? Que se formou um grupo tão legal, assim, tão bonito para falar de Jesus, para falar de amor, para falar de amizade, para falar de dor. Eu acho que é o que todo mundo tem essa aflição, né? Esses que nos ouvem, aqueles que não nos ouvem, mas somos todos do mesmo barco de provas e expiações, né? Mas e como é gratificante poder ter acesso a essa doutrina, lembrando que esses assuntos de hoje foram todos eles retirados das instruções dos Espíritos. Então, para que a gente possa perceber o quanto é coerente essa doutrina, né? Vem Jesus, deixa uma mensagem, vem Kardec, codifica isso tudo com o auxílio dos Espíritos que vêm e terminam a explicação, né? Encerram o enredo, faz o resuminho, a didática, né? Então, que coisa fantástica isso, a gente poder usar isso todo dia na nossa vida, né? Quando a gente faz aquelas perguntas, ou quando a gente não faz as perguntas e passa a ter o hábito de fazê-las, justamente porque começou a ler a doutrina, né? Começamos a nos perguntar sobre nós mesmos. E isso é muito gratificante para quem já conseguiu perceber, né? E que esse nosso trabalho possa despertar essa percepção nas pessoas, de que é possível fazer as perguntas que se quiser. E todos nós temos.
e as respostas, se não forem exatas, elas dão muito bem um caminho de por onde seguir. Então, essa segurança, esse porto seguro que a doutrina nos traz e que da qual nós podemos nos sentir gratos mesmo por poder estar participando como disseminadores, é algo que nos engrandece muito e muda até a percepção que nós temos da nossa vida e do porquê nós estamos aqui. Tudo fica mais fácil. Então, não é que a carga fique mais pesada, né? Os ombros parece que ficam mais fortes, né? Então, que todos possam sentir isso que eu acho que nós aqui já sentimos, né? E que Jesus seja sempre esse farol, esse que fica conduzindo essa postura de alegria em relação à vida e, principalmente nesse setembro, a alegria da possibilidade de estarmos encarnados. Isso é uma disputa ferrenha, gente. É uma disputa ferrenha poder estar aqui. Então, que essa estada aqui nesse planeta seja motivo de muito orgulho e de muita gratidão para todos nós. Inclusive e principalmente para aqueles que estão desiludidos, que acham que estar aqui é um castigo. Ou que sair daqui antes do tempo seria uma libertação. Não é. Libertação é poder viver aquilo que nós propusemos quando programamos a nossa encarnação. Então, que na hora que Deus determinou lá, junto com a nossa programação, que nós possamos ir embora, aí então que nós possamos ir. Antes, agradeçamos pela vida com tudo que ela nos traz de bom e de ruim, porque é assim que se faz necessário para que se cumpra o processo. Então, uma boa noite a todos, um beijo no coração de cada um e aquele abraço fraterno. Obrigado, meus queridos. E pegando um ganchinho dessas últimas colocações do Sandro, lembrando que o nosso querido irmão Felipe Messer, de Três Passos, ele sempre diz que ficam as cenas dos próximos capítulos, né? Então, que quinta-feira que vem nós vamos estar falando sobre a valorização da vida, sobre que viver é a melhor opção e tenhamos fé na vida, né? Então, o convite que fica é para que quinta que vem estejamos todos aqui de novo, tratando desse assunto. Que Jesus possa nos envolver a todos com o seu amor e com sua paz, e possa permanecer conosco nos nossos lares, entre nós. Boa noite. Sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz,
sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Construindo a paz.